tema de interesse não só para pessoas que têm interesse, né, Cláudia, na consultoria de imagem, mas também para quem tem empresa, para quem quer entender um pouquinho mais sobre consumo, consumidor e metodologias de consumo. Então, eu acho que é interessante para todo mundo, né? Não só para se entender, mas para entender de negócio. Porque ou você é consumidor ou você também está promovendo o consumo, né? Então, Sim. acho que é um assunto para todos hoje, assim. Como os demais também foram, mas acho que esse ainda mais. Então, primeiramente, como de praxe, vou pedir para a Cláudia fazer um breve resuminho aí sobre ela e depois eu falo um pouquinho sobre mim também. Então, boa noite para todo mundo. Queria agradecer a presença. Bom, quem já está assistindo as lives já conhece já conhece a Bilu, mas para quem é novo, então, eu me chamo Cláudia Nassif, eu moro em Mafra, em Santa Catarina. Eu sou consultora de imagem e estilo e também sou advogada. Eu concilio as duas profissões e agora estou abrindo um brechó, que eu já tinha um brechó físico, um brechó online, e agora eu estou abrindo um espaço físico porque a demanda ficou muito grande. E aí que entra a minha questão com a consultoria e com a sustentabilidade. E aí que eu e a Bilu tivemos essa ideia de nos unir e trazer informações para vocês. Com você. Isso aí. A gente sempre traz aí, né? Breve resuminho sobre a gente. Bom, eu sou a Bilu, também conhecida como Bárbara por alguns. Sou publicitária. Trabalhei muitos anos com a área de resíduos, né? Trabalhei com marketing primeiramente, aprendendo muito sobre produtos. E quando eu saí desse universo, eu trabalhei quase 6 anos na Bahia com o universo de resíduos, coleta e destinação de resíduos industriais, atendendo mais de 200 empresas de diferentes ramos e aprendendo muito mais sobre resíduos, sustentabilidade e toda essa cadeia que envolve a produção. Retornando a Curitiba, sou daqui, né? Mas eu morei em São Paulo e na Bahia. Eu pude ter a honra de fazer esse curso de consultoria de imagem no Centro Europeu e conhecer a Claudinha e estar aqui hoje para unir esses conhecimentos, tanto da consultoria de imagem, como um pilar muito forte na sustentabilidade, que é o que a gente quer trazer e promover, e somado aí a infinitos cursos que a Cláudia fez e as minhas outras vivências, estando do lado também, né, de quem já foi indústria, de quem já trabalhou com resíduo, para dividir com vocês aí esses conhecimentos. Então era isso, pessoal. Então era isso, pessoal. Mentira, fica aqui, manda mais coração, vamos lá. Chega de enrolação, de se apresentar. Vou só pedir uma coisinha aqui, eu tô sem relógio próximo a mim. Então, Cláudia, quem vai dar uma controlada no tempo aí hoje é você. Tá, então espera um pouquinho que eu tô sem, deixa eu pegar. Rapidinho. Tá bom, eu tô vendo se aqui perto eu tenho, mas eu não tenho. Então, enquanto a Cláudia pega o relógio dela, vocês vão dando likes, corações, mandando pros amigos, pros familiares, voltando de feriado. Eu falei para umas amigas minhas hoje, gente, eu sou o Netflix de vocês, entendeu? No dia da live é para substituir o Netflix da noite pela nossa live, poxa. Sim, não teve segunda, mas teve terça. Oi? Não teve segunda, mas teve terça. Exato, a gente está fazendo hoje, até para explicar, porque teve feriado ontem, então a gente tem uma mini folga para vocês, mas a gente vai estar aqui toda semana fazendo live. E então vocês já podem promover a gente a uma série, né? Por que não? Promover os amigos da sua série semanal. Enfim, pessoal, continuando aqui, já nos apresentamos, reapresentamos, né? E a temática da live hoje fala sobre por que consumimos, né? Por que a gente consome? O que será que são os gatilhos que nos levam a consumir e comprar em diferentes áreas? Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho do que a gente veio apresentando nas lives anteriores, né? Como consultoras de imagem, na nossa primeira live. Depois eu vou deixar links nos stories, quem tiver interesse de ver uma pincelada sobre isso. Mas a Cláudia trouxe os pilares da consultoria de imagem. E hoje aqui a gente não vai entrar neles, mas a gente trouxe todas as ferramentas que a consultoria de imagem traz para que você conheça mais os seus gostos, o seu estilo,
o que fica legal com você, as cores que mais combinam, que destacam o que você quer destacar, que camuflam o que você não gosta de mostrar tanto, enfim, uma série de conhecimentos que promove um maior conhecimento sobre si mesmo e logo vai te ajudar a fazer escolhas melhores no que você usa de roupa, de organização de guarda-roupa e como você se apresenta nesse sentido. E eu falei também sobre a questão da sustentabilidade, de como a indústria da moda é sim uma das que mais polui, porém também é uma das indústrias capazes de ditar comportamentos. Então, quando a gente vê o pilar da sustentabilidade crescendo, os debates crescendo e falando cada vez mais sobre isso, mais ganho a gente tem, não só por uma questão ambiental e de planeta, mas para si também. E dentro desses dois assuntos, as nossas duas últimas lives, elas trouxeram os benefícios de você pensar mais, né, Cláudia, esses pilares da consultoria de imagem e baseados no que a gente trouxe da sustentabilidade. Então, a gente deu sequência falando sobre a energia circular, até agradecer também quem está aqui desde o começo com a gente, porque cada live tem sido um retorno muito legal sobre o tema, sobre o que vocês aprendem. Então, já quero aproveitar e fazer esse gancho de agradecimento e falar dos que foram duas lives sobre esses benefícios. Uma delas só sobre energia circular, que bombou aqui nos comentários de vocês. E semana passada falando sobre praticidade e tempo. Quem aí não quer, né? Uma vida mais prática e mais tempo para aplicar em outras atividades da vida. Então, esse é um cenário até aqui, né? Um compilado rapidinho do que a gente falou. E aí fica a pergunta, por que a gente consome, né? A gente vem falando de consultoria de imagem, de sustentabilidade, que vai falar sobre um consumo consciente, mas antes de entrar nessa consciência sobre o consumo, é muito importante a gente entender esses pilares do consumo. Então, passo aí a bola para a Clau, que vai falar para a gente um pouco aí de algumas formas do consumo e introduzir o tema. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui umas formas de consumo que eu acabei aprendendo dentro de uma consultoria para varejo, mas que se aplica também para pessoa física consumidor, para o consumidor em si, não só para as lojas aplicarem. A gente fala que existem várias formas de consumo, talvez todas sejam novidades para alguns já conhecem algumas, mas a gente está, como eu sempre falo, a gente vai pensar fora da caixa e não o consumo que é essencial ou que é só comida, roupa para nossa sobrevivência. Não, é um consumo além. Então, inicialmente, eu falo que existem 4 formas de consumo, que seria o consumo da vingança, o consumo da cura, o consumo da reflexão e o consumo da emoção. Quem tiver palpite aí vai falando o que acha que é, mas eu vou começar pelo consumo da vingança. O consumo da vingança, ele é um consumo que ele começou a ser estudado nos anos 80 na China, e ele surgiu porque teve uma revolução cultural na forma de consumir deles. E eles não queriam mais o que era local e começaram a procurar marcas estrangeiras. E aí teve esse consumo da vingança. Mas, enfim, o que é o consumo da vingança? Se eu colocar em exemplo, vai ficar mais fácil. Todo mundo ficou em pandemia, fechado em casa. E provavelmente alguém teve aquela vontade, eu preciso consumir, eu preciso gastar. Então foi na loja e fez só aquele consumo pela necessidade mesmo da vingança. E um exemplo que foi falado muito, que talvez vocês tenham acompanhado, foi quando voltou o comércio na China, que a Hermès, eles venderam em 24 horas 2,7 milhões de dólares. É um número muito alto, mas o que eu vou abrir umas vendas aqui no pós-pandemia. Se vocês quiserem contribuir com 1% disso, a gente agradece. Sim, mas isso demonstra assim um consumo realmente da vingança. Ninguém aguentava mais ficar em casa e agora que eu tô livre, vamos consumir. Eu vi que no Brasil teve isso na Zara e não foi no Brasil, se não me engano foi nos Estados Unidos. Na Zara e na Louis Vuitton aconteceu esse boom também de venda e foi uma forma de vingança por tudo isso que as pessoas passaram de ficar fechado em casa.
Eu confesso que eu pensei até, será que eu tive algum consumo da vingança? Não me recordei de nenhum. Se alguém teve aí, conta aí pra gente o que foi, o que consumiu nessa raiva e nessa vingança. Mas então a primeira forma de consumo é esse consumo da vingança. Para o consumidor, então, não é uma coisa sustentável, uma maneira sustentável de consumo, porque ele simplesmente compra no impulso, na raiva e na vingança em si. E não pensa o que ele está comprando, não analisa tecido, não analisa estilo, não analisa desejo de imagem. Então, talvez não é uma forma de consumo tão sustentável assim. E para quem era lojista, eu acho que era um momento muito interessante de colocar produtos atrativos porque todo mundo ia comprar. Mas enfim, essa parte não vem ao caso porque a gente não vai falar sobre varejo. A outra forma de consumo... Você quer falar alguma coisa, Bilu? Quero. Estou aqui só tentando fazer um adendo. É um ponto interessante, né, Cláudia, que a gente que vem debatendo consultoria de imagem, novos pilares da moda, consumo consciente. Logo que começou a pandemia, muito se falou, né, em repensar o consumo. E aí, nos primeiros países que foi sendo liberado a volta das lojas, formou fila em algumas lojas, a gente viu. Isso foi um pouco assustador para quem defende um pouquinho, né, esse repensar o consumo, porque tudo bem, tem esse lado, né, de eu queria sair, eu queria gastar e tal. Mas a pandemia vem trazendo aí um aprendizado sobre o mundo, sobre o universo do consumo e assustou muita gente também. Sim. Essa forma de comportamento. Então, esse consumo da vingança, ele não não acontece pouco, né? A gente está trazendo o exemplo da pandemia porque é um dos mais recentes, mas você trouxe aí outras épocas, outros períodos, e ele pode ser associado em diferentes momentos da vida, né? Acontece algo que você não está tão legal ou satisfeito, você gera esse consumo de tipo, cara, eu só quero consumir, me deixa, eu não quero pensar em mais nada e eu vou correndo. E muitas vezes, ou é alguma coisa que você não vai necessariamente precisar e utilizar, ou você às vezes até precisa daquilo, mas não vai fazer a melhor escolha de preço, de local, de durabilidade, enfim. É uma série de coisas que acarreta também, né, Cláudia, esse tipo de consumo. Não só ele existe, como ele tem as consequências que pode ser, só mais uma blusinha por impulso, como depender do que você escolhe, você leva algo que depois você vai olhar e falar, nem precisava ou não queria, enfim, né? Sim. Mas também lembrando que a gente não está aqui para condenar nenhum tipo de comportamento, mas só alertar os existentes, porque todos nós aqui em algum momento já fizemos, com certeza, todos eles. Sim, e eu acho que a gente pode comparar também na própria impulsão, sei lá, alimentar. Às vezes, eu quero... Não compro uma roupa, mas eu começo a comer, e também é uma forma de vingança. E que também não faz bem nem no nosso próprio corpo, né? Sim. Enfim, então essa é a primeira forma de consumo. A segunda forma que eu estudei, que eu aprendi, é o consumo da cura. Eu acredito que o consumo da cura é uma forma de consumo que está muito em alta hoje e que eu até vejo uma maneira mais sustentável essa forma de consumo. O que agora está super bombando aí é a questão dos óleos essenciais. O que os óleos essenciais nada mais é do que uma cura física e espiritual também. Todo mundo procura alguma coisa para se sentir bem, fisicamente, espiritualmente. Um óleo essencial, ele traz um aroma diferente, ele traz uma sensação diferente. Então, agora as pessoas estão procurando muito consumir coisas que tragam esse bem-estar físico e espiritual. O que me veio à mente realmente para trazer um exemplo mais palpável era a questão dos óleos essenciais. Não entra tanto em roupa, não entra tanto em sustentabilidade de tecido e produto, mas eu vejo que hoje é uma coisa que realmente está assim, deu um boom. Eu acredito que muita gente que está aí deve já ter experimentado e deve estar adorando e comprou mais pela questão física e mental, como eu já falei, do que pelo consumo em si. Viu que fez efeito e viu que funcionou e vamos lá, vamos testar coisas novas pensando na gente mesmo. Não sei se você tem alguma ideia aí de outro consumo da cura, mas o consumo da cura, então, é quando a gente busca produtos que fazem sentido, produtos que têm um propósito realmente. Então, aí que eu achei que seria bacana linkar com esses óleos essenciais. Show. Tem alguma ideia? Algum outro?
Não... Acho legal pedir para o pessoal que quiser ir falando aqui o que eles associam ou vem à mente quando a gente falar cada tipo de consumo, né, Cláudia? Quem tiver lembrando até para ver se é, se não é. Mas você mencionando os óleos essenciais por esse tipo de busca, me remete a duas coisas, assim, né? O crescimento e o aumento da procura também por atividades que vão melhorar o seu bem-estar diário. Então, eu posso falar de uma compra que eu fiz, que foi um curso de yoga online, né? Na verdade, eu já fazia yoga lá na Bahia, e aí, durante a pandemia, a minha professora de lá, Taikuri, se estiver nos assistindo, um coração, ela lançou essa modalidade online. E eu fiz essa compra porque eu falei, estamos em casa, quero realmente não só procurar um videozinho no YouTube, eu quero ter aquele compromisso de fazer a aula, né? Então, comprar o curso de yoga eu vejo como algo benéfico dentro dessa compra de cura, né? Que promove essa cura. E tô aí, foi tão bom que eu tô reaplicando aí mês a mês essa compra. É um formato de compra também, né? E também posso falar, né, do meu próprio produto, né? Que é uma outra frente minha. Para quem não sabe, eu também trabalho com maquiagem, beleza, bem-estar. E estou aí num projeto que vem há anos se estabelecendo, que é o Beleza Simples Assim. Acho que ele entra aqui, né, Cláudia? Não seria mais o próximo, já é no de cura. Cura e o próximo vai ficar no meio, assim. Tá. Então, acho que eu dou uma detalhada melhor no próximo, quando você conta aí sobre os tipos de consumo, porque eu acho muito interessante a gente saber esses 4 tipos que você vai trazer para se autoavaliar e depois a gente traz mais exemplos aí. Sim. Para entender a forma que a gente realmente está consumindo, né? Sim. Então, a terceira forma de consumo seria o consumo da reflexão. Então, aqui a gente, antes de comprar, a gente pensa, a gente reflete e se realmente aquela compra vai fazer sentido. Se é necessário, se naquele momento eu preciso desse produto, desse serviço, enfim. E aqui eu consigo trazer muito o consumo da reflexão associado à consultoria de imagem. Que, novamente, todo mundo está refletindo quem é, o que precisa, desejo de imagem, o que faz sentido ou não. E a consultoria aqui entra muito forte, onde as pessoas pensam, mas será que essa imagem que eu estou transmitindo é isso mesmo que eu quero transmitir? Será que a forma que eu consumo realmente é sustentável ou não é? Então, para mim, um dos melhores exemplos para entenderem o que seria o consumo da reflexão é a consultoria de imagem. Você tentar entender você para poder consumir. E tem eu até postei antes da live aqui uma matéria que ele fala muito aí sobre a mudança da forma de consumo e que para mim aqui entra dentro do consumo da reflexão. E na matéria ele colocou dados de março do ano passado, de 2019, dados de 2020 de vendas no mercado. E assim, eu vou pegar um que me chamou muita atenção e foi uma coisa que para mim fez diferença, que eu já tinha, que foi a venda das máquinas de pães para fazer em casa. Aquelas máquinas mas que fica em casa e que faz o pão sozinho. Enfim, a máquina de pão, a venda, a procura por ela subiu 652%. Ou seja, é um número muito alto. Quem quer pão? O que eu vejo aí sendo um consumo da reflexão? Todo mundo ficou em casa e continua em casa, e enfim. Aqui eu estou associando muito à questão da pandemia, porque fica mais fácil para entender. Mas ficou refletindo e realmente vendo que fazia sentido. Então, talvez nesse momento fazia mais sentido comprar uma máquina de pão. E tanto que subiu as vendas, assim, de uma forma exorbitante. E eu até conversei, eu tenho uma amiga que ela tem... A família tem construtora e ela comentou comigo que esse ano foi um boom, assim, em vendas de imóveis. Claro, não dá para comparar um imóvel com uma roupa, enfim. Mas as pessoas passaram a refletir o que realmente faz sentido. Talvez uma blusa não seja... Não vale tanto comprar agora e talvez guardar o dinheiro e comprar uma coisa que tenha um significado maior, faça mais sentido. Então, aí vem novamente o consumo da reflexão. O que
realmente vai fazer diferença na sua vida. Será que às vezes é uma blusa, uma saia ou uma máquina de pão que você vai realmente usar e utilizar mais? Então, achei um dado muito interessante. Em contrapartida, se a gente pensar em números que diminuíram, cooler, às vezes, claro, cooler é uma coisa que, quem vai para festa, né? Cada um leva seu cooler, enfim. Mas diminuiu 30% o número de vendas. Uma câmera fotográfica, nos dados, diminuíram 64% a venda. Ou seja, a gente já tinha uma, não precisa outra e era isso. Então, acho legal trazer esses dados para demonstrar como teve essa reflexão para o consumo e mudar esse foco da forma de consumir. E aqui também, novamente, acaba vindo a ideia da sustentabilidade, porque uma máquina de pão, se a gente pensar, você faz em casa, o custo é muito menor, não tem o transporte, não tem a ida, não tem a vinda, não tem a embalagem do pão, então não tem várias coisas. Sim. E também acaba se tornando uma prática mais sustentável de consumo. E essa Show. seria a terceira forma, que seria o consumo da reflexão. Não sei se você tem alguma coisa também para acrescentar. Primeiro que eu quero pão, fato. Eu comi muito pão caseiro aí na pandemia e quero continuar essa prática. Mas aí só para somar essa informação, uma das maiores pesquisas do Google durante a pandemia foi como fazer pão no Brasil. Então, eu acho que tendo a máquina, não tendo a máquina, foi um item que todo mundo começou a pensar, opa, eu tenho tempo de retomar um hábito, né? Porque, sei lá, 15, 20 anos atrás era muito comum fazer o próprio pão, né? Ter o pão em casa, fazer. E aí hoje, com a vantagem que a tecnologia, ainda para quem pode, traz essa possibilidade da máquina de pão aí que você está falando, né? Que não só tinha aí parada, como retomou o uso e como aí as vendas dispararam, né? Sim. Eu acho muito interessante. Alguns outros itens também geram uma reflexão sobre... eu tenho hoje um celular que tira fotos muito maravilhosas, né? Ou mesmo quem não tem um celular tão bom, as fotos já são muito mais sobressalentes do que a máquina fotográfica. Então, você vê também um pensamento de reflexão do tipo, eu preciso de um celular mais a máquina? Ou hoje eles estão fazendo a mesma função, né? Eu acho que pode se somar esse dado da máquina por aí também. E em tudo você vai refletindo. Eu preciso ficar comprando e renovando roupas mês a mês ou tem a questão lá dos brechós e de outras formas de consumir para uma festa? Eu preciso gastar esse dinheiro agora ou eu vou economizando e poder fazer uma compra de um local mais fixo para eu morar? Organizar, né? Foi você que me falou que arquitetura e reformas cresceu muito também. Sim. Por quê? A valorização do espaço que eu vivo, né? Eu quero ter o meu canto bem organizado, por acaso eu precise ficar mais tempo nele, eu tenho aí um espaço estruturado como eu quero. Então, eu acho que esse da reflexão, além de ser um dos 4 formatos, eu acho que ele tem uma tendência de crescimento ainda maior, porque hoje em dia você vai aliando a tecnologia a muitos produtos, então muitos deles vão tendo novas funcionalidades que você vai somando. E também essa reflexão do eu preciso, ou estava parado, eu posso usar, então ele realmente encaixa quase que no coração do que a gente vem trazendo aqui repetidamente, né? Esse consumo da reflexão. Né? Eu preciso de mais um, junto aqui, compro um de melhor qualidade depois, eu preciso das 5 blusinhas que daqui 6 meses só de lavar já vão ser jogadas fora, ou eu preciso de uma legal que vai durar mais tempo. Então, eu acho que o da reflexão, ele teria aí umas 10 chaves para destrinchar. Sim. Que no momento com mais tempo, né? Ou em breve aí com mais tempo de falar com as pessoas, a gente pode trazer esse consumo da reflexão mais destrinchado. Ao meu ver, esse é o que mais entra no nosso tema, assim, de consultoria e sustentabilidade. E o último, então, é o consumo da emoção. Quem assistiu as outras lives e me acompanha sabe que eu falo muito sobre afetividade e o consumo afetivo, a roupa como afeto, e nesse sentido. E o consumo da emoção,
ele é um consumo que a gente consome mais pensando no próximo, pensando nos outros. Então, talvez o consumo não seja diretamente uma compra que eu vou fazer para mim, mas uma compra para uma outra pessoa. Então, eu compro com a emoção de presentear alguém, de agradar alguém. Então, aí é realmente comprar de uma forma afetiva, querendo realmente agradar. E eu acho que aqui não entra tanto na nossa questão de sustentabilidade, mas também é uma quarta forma de consumo que é legal ser falado. E se eu pensar hoje, consumo da emoção que eu fiz, eu acho que tem que pensar realmente em presentes. E eu acho que meu último consumo foi Dia das Crianças. Os meus Bom, sobrinhos, ó, foi um consumo da os emoção meus não me matem, ainda não parei para pensar nisso. que eu não dei a ring light para Bia, mas eu levei ela e foi numa compra que eu iria fazer e ela acabou ela comprando para ela mesma e ela me E a tia emprestou, já então está aqui usando. já estou usando. E aqui a gente pode pensar na questão da energia, de circular energia. Então, eu fiz um consumo de emoção, querendo agradar ela, ela fez um consumo para ela, e essa energia que ela comprou acabou circulando e reverteu para mim de uma forma. Então, aí entra a nossa questão da energia circular. Ai, você tá linda aí com essa iluminação aí. Mas de todas essas, eu acho que no nosso assunto é uma que menos se encaixa, mas é que é importante falar também. E aí, com você, não sei se você tem alguma coisa para acrescentar no consumo da emoção. Bom, né, para quem não sabe, ainda um plus sobre a Bilu, eu sou pisciana. E se alguém que está assistindo a live entende um pouco de signo ou gosta de fazer essa mescla, sabe que piscianos adoram agradar pessoas, assim. Então, é até interessante, né? Um dia a gente pode até pensar nisso, né, Cláudio? Convidar alguém aí sobre que entende mais aí dos signos para fazer essa abordagem aí dos astros aí sobre o comportamento e consumo. Mas, como um padrão de comportamento meu, seja pelo signo, seja pelo meu estilo de ser mesmo, que tem muito a ver com o signo também, eu gosto muito de agradar os outros. Então é até estranho, olha, os piscianos se manifestando. Pisciano até chora quando escuta falar que pisciano é emocionado. Nem todos, mas a maioria. Então, é até estranho para mim quando eu fico pensando coisas para mim, para mim, para mim, para mim. Eu gosto muito desse consumo de agradar os outros. Muito, 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 muito. Aí, ó, avisa, Daniel. E, inclusive, é ele que eu daria o exemplo. Né? A minha última compra, ela foi um presente, né? Foi um presente de aniversário. Bilu Pisciane da melhor data. Ah, ela faz aniversário junto comigo. Beijo, Yasmin. Yasmina. Ela vai me matar que eu falei Yasmin, é Mina. Bom, meu último consumo foi o presente de aniversário do Daniel. E eu sou muito emocionada para dar presentes e para fazer toda a ornamentação do presente. É uma coisa que eu gosto muito. Assim. Eu sempre falei que eu gosto mais de presentear do que ser presenteada. Então, assim, também foi um produto que eu pensei que seria super útil para ele. E foi. Né, eu comprei aí como se fosse uma mala para impermeável para esse tipo de viagem que a gente faz ou de caiaque ou, né, quando ele vai aí para as aventuras dele aquáticas. E realmente foi uma coisa que eu pensei que ia ter muito uso, né? E ao mesmo tempo associada aí ao presentear. Então eu acho que esse consumo ele tem dois pilares, né? Você pensa ele muito no agradar os outros e presentear. E também é interessante a gente pensar como consumidor que datas, né, comemorativas, esses momentos, eles usam muito desse comportamento, né, Cláudia? Eu acho que Sim. é o gatilho que mais pega nessas datas. Então, a mesma forma que a gente quer presentear e gosta de fazer isso, é importante estar preparado e fazendo aí o consumo da reflexão, o outro, para não embarcar num gatilho sem fim de data, né? Senão você Sim. também vai sobressaindo aí, né, os pilares que a gente conversou até aqui. Mas eu realmente esse consumo eu adoro. O consumo de presentear e agradar as pessoas, eu acho que é uma forma interessante de demonstrar afeto, demonstrar carinho também. Sim.
Então, as 4 formas de consumo seriam essas: vingança, cura, reflexão e emoção. E é muito interessante a gente falar um pouquinho nessas formas, pensando quem são os consumidores também. Vou falar bem rapidinho aqui, mas cada geração tem uma forma de consumir e aí, quando você conhece a geração e conhece essas formas de consumir delas, fica tudo mais fácil até para a gente conseguir ter essa questão da sustentabilidade, de uma forma de consumo e uma forma de venda, que novamente não é o caso aqui. Mas se a gente pensar nas próximas gerações, nessas gerações mais novas, que é a geração Y e os millennials, que é a geração aí de 81 a 95, e a geração Z, que é a geração de 95 a 2010, essas são as 2 gerações que mais pensam na questão da sustentabilidade, na questão do produto, na questão da onde que veio esse produto que você está consumindo, quem que produziu, quem que está vendendo. Então, tem que pensar muito nessas 2 gerações que vai daí o gatilho para a gente conseguir trazer uma visão mais sustentável e um consumo mais sustentável, porque Baby Boomer X, geração X, eles só querem gastar, independente da onde veio, quem fez, quem produziu, se é sustentável, se não é. Eles têm o poder de compra, vamos lá e gastamos. E não é um problema isso, porque eles foram criados assim e não tinham esse problema. Não, a gente não quer trazer o problema aqui também, mas não tinha essa preocupação antes com a forma de consumo, com o meio ambiente, com as futuras gerações. E essas gerações mais novas já têm que pensar, opa, se eu não mudar, onde que eu vou viver? Como a gente sempre fala, o planeta é um só, não tem jogar fora. A gente joga fora, mas ele volta, porque é redondo, tá ali, não tem para onde ir. Não tem simplesmente fazer uma portinha e jogar e acabou. Então, acho que é muito interessante a gente pensar nessas 4 formas de consumo, mas também conhecer esses tipos de consumidores através das gerações. Sim, eu acho interessante quando a gente traz esse pilar das gerações, né, Clau? Porque, assim, existe um conflito muito grande, né? A minha fazia assim, a minha faz assado e tal, tal, tal. E fica parecendo que um é mais certo, um é mais errado. E como a gente sempre gosta de dizer, a gente não está aqui para trazer o problema, a gente está aqui para apontar caminhos, soluções que não são só para o meio ambiente, mas são também para cada um, né? E todos os pilares que a gente vem trazendo. Mas eu acho muito interessante quando a gente fala de gerações, porque a tendência é sempre falar assim, na minha época não era assim, né? Você descobre que você avançou uns anos quando você olha para alguma coisa e fala, na minha época não era assim. Em nenhuma época, né, você vai ter aquilo daquela forma. Mas em vez de um conflito entre as gerações, a gente pode buscar aprender entre elas. Por quê? Quando você pega tudo tem um porquê, né? Como você falou, se a geração mais nova está vendo os reflexos do que esse consumo exagerado, esse consumo sem consciência, esse consumo sem pensar de onde veio, para onde vai minha peça, eles estão com esse pensamento, tem muito reflexo de já estar vendo acontecer aí no planeta muita coisa na pele mesmo, né? Vivenciar uma pandemia, vivenciar a falta d'água, vivenciar algumas coisas aí. Da mesma forma, as gerações mais antigas, as gerações que hoje têm um poder aquisitivo para fazer suas compras, muitas delas vieram até aí de um pós-guerra e de um momento comercial e de um momento de reestruturação de economias que se falava muito de o seu sucesso é você comprar, 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 comprar. É você trabalhar, 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 comprar, comprar, comprar. E não porque, nossa, essas pessoas eram consumistas e que feio. Não, mas precisava-se também de muita gente na produção, muita gente gerando aí lucro e recuperação econômica. Enfim, a gente tem uma série de fatores que levou a esses comportamentos. Então, em vez de uma briga, né? Essa época era mais certa, essa época era mais errada, a gente pode somar essas informações, que é o que a gente tenta fazer conversando e aprendendo com pessoas de outras gerações e observando as próximas, observando os próximos comportamentos. Então, só um adendo aí de geração que eu gostaria de fazer, é que da mesma forma, né, que tem essa geração que consome muito também, você tem outros comportamentos dentro dessa geração que
a nossa, às vezes, ou as próximas vão perdendo. Por exemplo, o hábito de fazer o seu próprio alimento, que, beleza, cresceu muito na pandemia, mas as gerações anteriores faziam muito mais. Então, outros tipos de consumo que também são conscientes e sustentáveis. Então, eu acho legal quando você coloca nessa linha do tempo e nessas preferências que surgem como tendência. Tem um estudo aí de macro tendência que você tinha me falado, eu esqueço o ano e os nomes, se você quiser falar. 2007 teve em Nova York, acho que no FIT, eles colocaram que a macro tendência seria a sustentabilidade. E eu vi uma matéria da Silvia, que foi uma professora nossa, que ela é uma especialista em tendências, e ela até comentou, ela falou, nossa, em 2007 isso nunca vai chegar no Brasil. O Brasil está muito longe de entender o que é um consumo sustentável ou ter um posicionamento sustentável. E realmente, uma tendência e uma macro tendência para pegar, ela demora de 15 a 20 anos. Então, tá aí quase os 15 anos que demorou, mas chegou. E imagina, lá em 2007 já se falava disso, e agora que tá mais em alta isso aí. Então, já vem se falando há muito tempo e cada vez mais vai crescer e não tem para onde correr, né? E voltando só ali a questão das gerações que você falou, eu acho que a gente tem que saber ponderar, porque cada uma tem as coisas boas e as coisas não tão boas, talvez, e aliar todas essas situações. Como você falou, então, para mim a palavra é ponderação, entender o que cada um tem a contribuir. E, enfim, essa macro tendência, então, tá aí. Surgiu em 2007, ninguém acreditava nela, e hoje é a nossa realidade. E não tem mais como escapar. Por isso que a nossa ideia aí é realmente trazer essas soluções e conseguir uma visão mais sustentável e leve, sem impor nada, mas pouquinho em pouquinho a gente conseguir ter essa visão melhor e um mundo melhor aí para a gente conseguir viver e para nossas futuras gerações também, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser. Exato, porque é um direito, né? A gente como pessoa, eu ia falar pessoa vivente, mas como ser humano numa dada época, você não tem o direito de, digamos assim, eliminar o futuro de próximas gerações, né? Depois a gente pode trazer mais informações para isso, mas tem nomes, né? E leis e regras, que é uma consciência pelo próximo, né? Pela próxima geração. Eu preciso fazer só uma pausa aqui. Bruno Milk falou que ia entrar, eu falei que eu ia mandar um beijo para ele, para Sasha, se ele entrasse na live hoje. Então, eu preciso parar aqui só um segundinho, gente, para fazer minha palhaçada, agradecer também as mensagens que estão subindo. Mas, Bruno, eu falei que eu ia te mandar um beijo se você entrasse, então tá dado meu beijo. Volta, que eu não posso desfocar. Então, é muito interessante a soma que as gerações podem fazer, né? E quando você vai trazendo esses pilares, eu me conheço mais, eu faço melhores escolhas para o meu vestir, para o meu passar, para a minha vida. Você vai se munindo de coisas que você vai pegando ali com as outras gerações essa sabedoria para garantir mesmo que você some assim. E também em outros pilares também, né? A gente está querendo falar e girar um consumo cada vez mais sustentável, porque cada vez mais as pessoas não vão aceitar qualquer coisa, não vão aceitar. Quanto mais consciência você for tendo, você não vai aceitar qualquer produto de qualquer lugar. Então, não só para ser um marketing verde, digamos assim, para as empresas, mas é muito legal quando a gente vê iniciativas de empresas grandes que estão abraçando esses projetos também. E essa macro tendência, em 2007, podia parecer que não ia chegar aqui. Eu falei inicialmente na live que eu comecei a trabalhar com resíduos em 2013. Né? Eu trabalhei um longo período com resíduos e já trabalhava em projetos ambientais anteriores. E você realmente parecia um ET quando você falava de sustentabilidade, né? Ou muita gente era intitulado de eco-chato, muita gente era intitulado de tipo, nossa, para que você está vendo isso? É só um resíduo, é só um negocinho, é só uma pincelada. E aos poucos, né, as pessoas vão vendo essas reais necessidades, né? Quando eu falo que dentro da indústria de resíduo que eu pude ver o montante que se gera, aí a gente pensa, pera, se para eu consumir está gerando tudo isso, alguma coisa a gente vai ter que reajustar nessa máquina, nessa economia,
que não Sim. vai funcionar para todo mundo, né? E eu não posso pensar só em mim, no meu tempo de vida. A gente, né, tem filho, tem sobrinho, tem vida vinda. Essas pessoas também vão querer viver e constituir suas famílias e fazer todo esse tem o direito de escolher querer fazer ou não todo esse passo a passo, né? Sim. E também para a gente viver com mais qualidade, porque não é daqui 70 anos, né? A gente falou aí da questão da água recentemente, de outras questões, a própria pandemia aí que todo mundo viveu, eu acho que engloba aí essa macro tendência mais atual do que nunca, né, Cláudia? Sim. Você comentou aí das grandes marcas, trazendo esses projetos, tem a Renner, eles estão trazendo isso, e até uma amiga minha que assistiu as nossas outras lives, a gente terminou a live, no outro dia ela me mandou uma foto, olha só o que a Renner está fazendo, aí também são produtos mais sustentáveis, e eles usam a sigla URE, que é o da Renner, claro, mas é o RE significa. Gente, se a gente for copiaram, processar né? quem já roubou nossos nomes, hein, Clau? Pois Vamos é. combinar aí que tem gente grande devendo muito royalty pra gente. E aí ela falou, nossa, olha, tô vendo aqui, tô fazendo um consumo mais sustentável. Daí eu falei pra ela, eu acredito que talvez isso já acontecia antes, assim, dessas grandes marcas eles fazer, só que você não percebia. Então, a partir do momento que você começa a perceber e realmente notar, nossa, será que esse meu consumo é sustentável? Talvez aquela etiqueta ela já tenha comprado várias outras peças que tivesse a mesma etiqueta e ela nunca prestou atenção. E aí chamou a atenção dela, o Rê, uma peça sustentável e tudo mais. Então, se as grandes marcas também trouxerem isso, claro, a gente prega muito pelo comprar local, mas a gente sabe que é impossível deixar de comprar uma grande marca em determinadas situações. Mas se eles trouxerem essa visão mais sustentável, aí é muito mais fácil da gente continuar com essa questão de sustentabilidade também. E eu achei legal, assim, porque ela falou, nossa, olha, estou realmente prestando atenção e olha o que a marca está fazendo. Mas ela tá com essa consciência agora desse consumo. E daí aliou com esse produto aí da Renner, que era o Rê também. E aí eu achei bem bacana. Porque esse consumo, quando a gente fala, né, Cláudia, qual que é a importância, né, aí falando mais do tema global da live, e aí você me fala aí quanto tempo a gente tem, que eu tenho mais 2 acréscimos aí a fazer só. 15 para as 10 agora. Certo. Bom, primeiramente já vou agradecer, que sabe que eu agradeço o tempo todo. Quem já ficou aqui até agora com a gente, quem está mandando mensagem, quem está mandando coraçãozinho, quem está mandando aí seus comentários, podem comentar mais. Eu gosto de falar isso aí no meio da live. Manda mais coração para a gente ficar no top trends aí do Instagram, né? Bater as lives aí do pessoal da música. Mas quando a gente fala no tema master das nossas lives, que é qual é a importância de se falar da sustentabilidade dentro da consultoria de imagem. Para mim, hoje, falar de sustentabilidade é importante em todos os temas, né? Porque ou a gente vai se tornando mais sustentável para a gente e para o planeta, ou a gente vai se tornando mais sustentável para a gente e para o planeta. Mas qual que é a importância disso? A gente consegue ver um exemplo aí que você acabou de dar, trazendo a Renner para o jogo. O poder do consumidor ele é gigantesco. E o que a gente quer fazer é realmente despertar essa consciência desse poder do consumidor. Porque a partir do momento que o consumidor começa a repensar, começa a não aceitar as roupas que você não sabe quem produziu, mas ao mesmo tempo, ele também quer uma peça que seja acessível, né? E a grande indústria, ela consegue fazer isso. E ela tem poder para reformular esses moldes dela. Só que ela só vai reformular esses moldes, só vai topar lucrar talvez um pouco menos, só vai topar ter medidas mais sustentáveis quando ela vê que o consumidor dela não aceita mais qualquer coisa. Então, aqui a gente tem uma chave entregue na mão de vocês. Eu ia deixar essa força do consumidor até para um outro momento. A gente vai falar mais sobre isso. Mas, assim, o poder do consumidor é para tudo. É para tudo. O que você repensa e faz para você, você vai fazendo no pequenininho, no local, vai surgindo, vai expandindo. E chega uma hora que você faz uma pressão, né, de muitas pessoas pensando e agindo dessa forma, você faz uma pressão de que as grandes marcas, de que as grandes indústrias busquem se adaptar, busquem apoiar esses produtores mais locais, porque eu acredito muito que vai ter consumo e comércio para o produtor menor, para o produtor que já está pensando nisso, e o grande vem a somar.
porque ele tem a cadeia, ele tem a distribuição, e aí ele vai repensar tudo, né? Ele vai ser cada vez mais cobrado de repensar tudo. Então, eu acho que essa chave do poder do consumidor eu não queria deixar pular, já que a gente trouxe aí essas 4 formas do consumo, né? E por que é tão importante saber qual é a forma que mais me impacta, que mais me afeta, para eu ver como eu posso melhorar, né, Clau, aí esse consumo dentro dos pilares que eu funciono, porque cada um tem aí Sim. um jeito, né? Sim. Bom, falta 10, tá? Acho que quase no tempo. Eu acho que a ideia realmente hoje dessa live, desse tema, era a gente mostrar essas formas de consumo, porque as formas óbvias todo mundo já sabe, mas trazer essas 4 formas diferentes aí que eu abordei. E pensar assim, vamos usar a forma do consumo mais da reflexão. Vamos esquecer o da vingança. Eu acho que o da vingança é o que a gente menos pensa, mas deixar ali o da reflexão, o que realmente precisamos. O da cura, porque todo mundo aí precisa ter essa cura espiritual e física. E o da emoção, porque quem não gosta, né, de agradar e de ser agradado também, e receber um agrado, eu acho que é importante. Então vamos deixar de lado da vingança e quando for consumir, pensar nessas 3 formas de consumo e antes do consumo refletir. Eu realmente preciso, não preciso, isso faz sentido, não faz. Para mim seria esse o recado aí que eu tenho a deixar sobre a live e realmente fui um pouquinho além aí dessas formas de consumo, talvez realmente foi novidade para todo mundo, mas é importante refletir. Sim. Repensar, né, Cláudia? Repensar o consumo, repensar as formas, e fica aí o nosso convite para você ressignificar e buscar cada vez mais um estilo sustentável, por que não, né? Associar esse pilar, essa força do consumidor, esse autoconhecimento sobre si, as ferramentas da consultoria de imagem, a sustentabilidade, e tá aí buscando um estilo mais sustentável, né? Isso é bom para você, isso é bom para o seu bolso, isso é bom para o planeta, e tem outros benefícios aí que a gente só consegue mensurar vivendo mesmo. Eu acho que é por aí, e é um convite mesmo para a gente ressignificar e pensar todo esse cenário. Isso aí. E como essas formas é muito também voltada para o varejo, eu vi que tem bastante gente aí que é lojista, que está participando da live, eu acho que é uma forma deles pensarem também na forma que eles vendem os seus produtos. Talvez percebe, o consumidor não precisa daquele produto no momento. Seja sincero e fale, olha, eu acho que você está comprando por um impulso e você não precisa. E pode ter certeza, você vai perder uma venda naquele momento, mas ele vai voltar e ele vai te indicar ainda por falar, não fui enganado e realmente eu estava ali consumindo com a vingança, enfim. E então é uma forma que eu acho que varejista pense nessas 4 maneiras aí de consumir, como o consumidor reage durante uma compra, que também isso agrega muito ao negócio, não só ao consumidor. Sim, não cola muito mais aquela história, né? A roupa não tá nada a ver com você e a pessoa, não, leva, tá maravilhoso, a gente parcela em 12 vezes sem juros no cartão. Então, assim, a gente quer cada vez mais confiança e credibilidade no consumo, né? E eu vou parar de falar, porque confiança e também esse repensar significados e estilo sustentável é assunto para outro momento, para outras lives. E acho que foi lindo, Cláudia. Eu aprendi muito também, porque esses 4 pilares eu não dominava tanto. É um assunto que a Cláudia já fez muitos cursos a respeito, tem muito mais coisa. E show de bola, o pessoal falando aí que manda a verdade para os clientes. É isso aí, as pessoas querem verdade, querem honestidade, e elas vão confiar muito mais em vocês. Tá, o Michael falou ali que ele sempre fala se ficou legal e se não precisa. E realmente eu sei que ele faz, porque às vezes ele fala, tem essa roupa, mas ele me fala, mas você já tem isso parecido e não compra. Já sabe e realmente você tem, ótimo. Já decorou até seu... E realmente, talvez eu ia comprar, se fosse em outro momento, outro vendedor falava, compra e vou chegar em casa, tem igual e não volto mais. E agora eu volto, entendeu? Claro. É bem essa questão. Mas é isso, então. Acho que o nosso tema foi bem abordado. Espero que todo mundo tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida, a gente fica à disposição também dessas 4 formas de consumo aí.
E queria agradecer a presença de todos. Mais uma vez a sua companhia também, Bilu. Obrigada. Hoje de ring lights e luzes azuis. Viu só? E nos vemos numa próxima. Sim, sim, sim. Pessoal, muito obrigada a todos que entraram, que participaram, que mandaram coraçõezinhos. A gente agradece mesmo, é muito importante para nós. E eu acho que por hoje é só. Beijo, boa noite. Boa noite. Só subir nos últimos comentários. Que bom, pessoal. Beijo, beijo. Obrigada. Até mais.